Imagina se existisse um jeito de tirar do governo os corruptos de uma só vez, fazendo uma limpeza geral. Pois é, volta e meia vem alguém para vender essas soluções tão simples e tão erradas. A bola da vez é uma tal de intervenção constitucional militar. Mas por que ela é tão errada? Vamos pensar juntos. Intervenção constitucional militar é o nome que um governo executivo sem rumo e sem apoio para suas pautas antipopulares dá para uma tentativa de remover à força os outros poderes que o limitam e controlam. Esse movimento, com nome pomposo, tem um outro nome um pouco mais antigo: golpe. Feio, não é? Porque golpe é o que os líderes autoritários fazem para passar seus interesses sobre a vontade do povo. E a gente já viu isso antes, né? Durante a ditadura militar, por mais de 20 anos, o Brasil ficou nas mãos de governantes não eleitos. Sem muita explicação, governadores, deputados, prefeitos e vereadores foram perseguidos, afastados, presos e até mortos. E não se engane, todo mundo que ficou do lado da democracia entrou na dança, gente de esquerda e de direita. Ou seja, com o golpe, os governantes militares não podiam e não queriam ouvir o povo. Mas durante o período militar, o Brasil cresceu muito, alguém vai retrucar. Isso até é verdade. Mas é uma meia-verdade, que, como sabemos, é a pior das verdades, já que esconde uma mentira. De fato, a economia brasileira cresceu muito durante o período militar. Na década de 70, por exemplo, o produto interno bruto crescia mais do que a média mundial, e isso só foi obtido com uma forte atuação do Estado, que passou a investir bastante em infraestrutura. No entanto, a distribuição desse crescimento ficou concentrada. Quando o regime militar acabou, em 1985, quase todo o dinheiro ia para apenas 5% da população. Para os militares, era preciso primeiro fazer o bolo crescer, para depois reparti-lo. O bolo cresceu, é verdade, mas a cobertura e o recheio poucos comeram. Mas durante o período militar não havia corrupção, alguém vai insistir. Pois é, isso não dá para saber. E não dá para saber, pois os mandos e desmandos do governo não eram fiscalizados. A imprensa, a oposição política, o parlamento, as próprias instituições do Estado, como Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, todos só podiam atuar desde que não questionassem ou atrapalhassem o governo central. Daí é fácil não ter corrupção, não é mesmo? Encerrada a ditadura e com o povo de volta ao poder, a Constituição de 88 foi criada justamente para evitar que esses problemas se repetissem. Ali está previsto que o poder sempre deve ser exercido de forma controlada por um sistema que a gente chama de freios e contrapesos. Que nome estranho, não? Mas não é nada difícil, quer ver só? A Constituição foi escrita por gente de todo tipo de ideologia: esquerda, direita, trabalhadores, empresários, ateus e, sim, cristãos. Tanto é que foi promulgada sob a proteção de Deus e logo de cara já prevê o princípio da solidariedade, a maior e melhor lição de Jesus. Essas pessoas se sentaram, olharam para o passado e chegaram a uma só conclusão: não importa a ideologia daquele que está mandando, se é de direita, de esquerda, de cima, baixo. Quem tiver poder ilimitado vai abusar. Por isso, o exercício do poder foi dividido em 3 grandes pilares: o legislativo, o executivo e o judiciário. Além disso, saiu fortalecido o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e a imprensa, que, apesar dos defeitos, deve ser livre, pois só a imprensa livre consegue falar pra gente os podres de quem manda. Cada um daqueles 3 pilares limita os outros 2, impedindo que façam o que bem entender. Assim, o executivo cumpre as leis que o legislativo criou e é julgado pelo judiciário. O legislativo pode ter suas leis vetadas pelo executivo e controladas pelo judiciário. E o judiciário tem alguns poucos membros escolhidos pelo executivo e deve julgar de acordo com o que o legislativo decidiu, sempre de acordo também com a Constituição. Por isso é que é tão importante prestar atenção no que diz a lei, sem preferências políticas. Nesse sistema, se um político autoritário, que só sabe conversar na base da força e da ameaça, chega ao poder, logo vê seu projeto autoritário limitado, exatamente como foi desenhado por aqueles que queriam evitar uma nova ditadura. É por isso que todo governo autoritário começa com ataques aos demais poderes que o limitam. Foi assim na Venezuela, foi assim na Alemanha nazista, foi assim no Chile e foi assim no Brasil, em 1964, com o golpe. Mas o governante autoritário logo pensa: golpe é muito feio, devemos pensar em um nome melhor. Pois é, em 64, os golpistas fizeram um negócio chamado ato institucional, que para eles valia mais que a Constituição. Mas e agora?
Agora, como que um passe de mágica, o pessoal tenta dar um novo nome para a mesma coisa velha: intervenção constitucional militar. Mas não se engane, trata-se da mesma coisa, com o mesmo objetivo: evitar que o povo seja ouvido e que o bolo seja repartido. A solução nunca é menos democracia, nunca é menos povo no poder, nunca é menos discussão. Nosso sistema pode não ser perfeito, mas é o único que abre caminho para que o governo seja o que a gente quer, e não o que um determinado grupo que pensa que sabe melhor quer. Às vezes é frustrante, parece que não anda, e é complicado, não é simples, mas é, acima de tudo, nosso. Diga não à intervenção militar, golpe não.